Hora do nosso Pensa Rotina, o professor e sociólogo Marcelo Seráfico, da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, já está aqui conosco, conectado. Professor, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafael. Muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes e todo o pessoal aí da Band News Difusora. Uma enorme satisfação ter o senhor com a gente, professor. Hoje a gente vai trazer aqui uma análise, uma reflexão, claro, com informações, sobre uma questão muito sensível à sociedade, que são os casos de violência que vêm ocorrendo em escolas. A gente costumava acompanhar isso, professor, naquelas escolas dos Estados Unidos, né? E a gente achava que isso estava muito distante da nossa realidade, mas é bem diferente, né? Sempre esteve próximo, talvez a gente não tinha acompanhado tanto, com tanta divulgação. E esses casos recentes assustam a sociedade, né? Nós tivemos ali o caso de uma professora que, infelizmente morreu esfaqueada por um aluno durante um ataque. Nós tivemos aqui em Manaus, inclusive, em uma escola particular, um susto de um aluno que escreveu no banheiro que mataria todo mundo, que atacaria geral na escola. Professor, o que vem ocasionando isso? Como analisar e tratar esse tipo de situação, hein? Rafael, esse é um tema que, pelo que eu percebo um pouco, né, gera muito desconforto por parte, principalmente daquelas pessoas que participam de maneira direta da vida escolar, né? Então, quem são essas pessoas? Além dos próprios estudantes, são os coordenadores, professores, diretores de escola, né, que são os que vivem de maneira imediata, né, e muitas vezes não põem em ação um conjunto de recursos que a própria sociedade já produziu, de modo a compreender o que está acontecendo, né, quais são as origens desses problemas, né, e acaba enfrentando a situação como se ela fosse apenas uma coisa tópica. O que eu quero dizer com isso? Veja, tanto nesse caso que aconteceu na escola aqui em Manaus, semana passada, quanto em outras escolas do Brasil, aconteceu no Espírito Santo, aconteceu em São Paulo recentemente, mas mesmo nos Estados Unidos da América do Norte, quer dizer, esse fenômeno tem origens em questões que não são, de um lado, vinculadas à segurança, quer dizer, esse tipo de violência escolar não decorre da falta de segurança dentro da escola. Porque, na verdade, ninguém espera que dentro de escolas ocorram atos violentos dessa natureza, né? Então, as escolas, para serem seguras, não precisam se transformar em presídios, porque senão alguma coisa estará acontecendo no ambiente escolar que não assegura uma educação fundada em princípios de liberdade, de igualdade, né, de uma circulação, de uma socialização dentro de uma sociedade democrática. Em segundo lugar, muitas vezes, além de tratar como uma questão de natureza da segurança privada ou pública, depender do espaço em que se esteja circulando, em que isso aconteça, às vezes se quer tratar o problema de maneira estritamente psicologizante, isto é, atribuindo àquele indivíduo, aquele jovem ou aquela jovem que perpetrou o ato, que a ameaça, né, nem sempre acontece, mas é uma ameaça ou um fato, digamos assim, a responsabilidade exclusiva, né, que pelo ato que decorreria de algum tipo de problema psicológico. Às vezes isso é extensivo, né, nessas interpretações, é extensivo à família, né, e novamente se isola o problema como se ele fosse uma coisa própria do indivíduo. Dificilmente, e eu diria que lamentavelmente, se tem abordado essas questões como questões de ordem propriamente pública, né? Quer dizer, questões que envolvem a vida da sociedade, que permitam entender como surge e se desenvolve dentro de um indivíduo o desejo, seja de promover um ato, um trote, né? Um ato de burla, de modo a chegar a determinados objetivos, como, por exemplo, essa ameaça que não se consolida, que não se afirma, geralmente está associada
a uma tentativa de fugir a alguma responsabilidade, né? Não realizar uma prova, ou divertir-se perversamente, causando medo nos outros, ou quando se realiza, tem a ver com algum tipo de extravasamento, digamos assim, não é? De um tipo de sofrimento psíquico, mas que é gerado dentro de determinados contextos sociais. É isso que revelam, por exemplo, aqueles casos em que se verifica que o jovem ou a jovem é vítima de bullying, ou é vítima de determinados tipos de maltratos domésticos, né? Quer dizer, aí é uma série de situações que envolvem a própria sociedade, né? E se nós não entendermos assim, dificilmente seremos capazes de tratar essa questão, de um lado, como uma questão pública e, portanto, política, que precisa ser enfrentada, de modo que se vá às origens do problema e se possa resolvê-lo. Quer dizer, se a origem do problema está na violência familiar, é preciso entender por que a violência familiar acontece, né? E nós já dispomos de uma série de instrumentos que são referência para o trato dessas questões, como, por exemplo, todas as normativas e leis de proteção a jovens e adolescentes. Assim como nós também precisamos entender que o tratamento dessas questões deve se dar através de uma abordagem escolar que envolva psicólogos, pedagogos, sociólogos, antropólogos, quer dizer, pessoas de várias formações que ajudem os estudantes a refletirem sobre sua própria condição no mundo, não é? Sobre aquilo que envolve, às vezes, o próprio ímpeto, ou, digamos, uma interpretação que leva à violência como forma de solução de algum tipo de problema, e que isso contribua para melhorar as condições, na verdade, não apenas de convivência escolar, né, mas de compreensão sobre a cidadania, de compreensão sobre a realidade social. Todas as vezes em que essas situações são tratadas como problema de polícia, não é, a gente apenas reitera as mesmas origens do problema, que é tratar a violência como se fosse resolvível a partir de repressão, exclusivamente. Então, essa questão tem me preocupado bastante, porque vejo que, em muitos casos, as próprias escolas, os governos ou as empresas, não é, que têm escolas, têm enorme dificuldade de tratar, seja com a comunicação acerca desse problema, né, de esclarecendo, afinal, o que aconteceu, seja com como encaminhar a discussão sobre isso de uma maneira que seja ela também pedagógica, né, que ajude as pessoas a terem consciência sobre o que está acontecendo. E não as faça tentar entender isso como se fosse apenas uma questão de acusar uma pessoa, um jovem, né, isolar esse jovem e, com isso, resolver, aparentemente, o problema. E isso, de fato, não acontece dessa maneira. Perfeito, professor. Assina embaixo nas suas palavras, acompanhando aqui, eu só posso dizer que concordo plenamente, né? Não é uma questão apenas realmente de segurança, tratar como segurança, é reduzir essa discussão que é super importante. A gente comentava isso outro dia aqui, eu, a Diene também, o pessoal aqui da emissora, sobre para onde a gente está caminhando como sociedade, né? Como a gente tem acompanhado esses casos e como a gente tem que encarar e acompanhar. Porque são claramente casos de crianças, adolescentes que precisam de um outro tipo de atenção, que precisam de um outro tipo de carinho mesmo ali, né? Da atenção de pais ou responsáveis, da sociedade. São pessoas que precisam ser ouvidas e acolhidas, né? Porque em um momento como esse, a gente observa muito bem como a gente tem ficado doente como sociedade e como essas crianças e adolescentes são afetados dessa maneira, né, professor? É um movimento, infelizmente, de adoecimento da sociedade que já pega desde cedo ali as nossas crianças e adolescentes, não é? Rafael, exatamente, você tocou num ponto importantíssimo. Esse tipo de situação nos deveria fazer refletir, inclusive, sobre o sistema de ensino. Porque, note, as nossas escolas, aliás, todo o nosso sistema de ensino, se converteu perversamente no modo de ensinar jovens e crianças e jovens adultos a darem respostas a problemas que são formulados por outras pessoas. Quer dizer, eles, do começo ao fim, passam por provações de todo tipo e o grande objetivo no final desse circuito é responder algumas questões corretas que vão permitir a eles entrar ou não, né, caso acerte, entrar dentro de universidades.
sejam públicas, sejam privadas. Quer dizer, esse sistema está de costa para a realidade da maioria dos jovens. Ele não está muito preocupado com o modo como as pessoas estão vivendo, como essa vida que as pessoas têm deve se traduzir em perguntas e indagações que podem ser respondidas à luz da ciência, à luz de interpretações racionais, à luz de métodos, e a partir de diálogo, de debate. Quer dizer, o acolhimento, que envolve, claro, uma dimensão afetiva, envolve também uma dimensão, digamos, racional, no sentido dele se traduzir, a escola, os ambientes de ensino, de pesquisa, se traduzirem em ambientes a partir dos quais os problemas e as experiências de vida dos sujeitos têm que ser transformados em inquietações intelectuais e, assim, contribuir para a própria tomada de consciência acerca do mundo. Quer dizer, uma escola, uma universidade, seja lá qual for a instituição de ensino ou de pesquisa, que não acolha também nesse sentido, ela está de costas para a realidade. E, portanto, a tendência dela é simplesmente reproduzir todas as perversões da própria realidade. Esse é um problema muito sério, muito grave, que hoje atravessa todas as instituições de ensino do país. E eu diria até que do mundo, né? Porque nós vemos que esses fenômenos não são exclusivamente brasileiros. Professor Marcelo Seráfico, muito obrigado por mais uma coluna, obrigado por mais essa reflexão conosco. Daqui a pouco vai estar disponível no nosso site, bandnewsdifusora.com.br, em todas as nossas plataformas digitais também. Grande abraço, professor. Outro, boa semana.